Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos encontros aqui em nossa casa têm o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro, e que em todas as noites que aqui comentamos seus temas, é no Evangelho que nós encontramos o material adequado para aquilo que nós, como seres encarnados em evolução, precisamos. E o fazemos obedecendo a sequência natural do Evangelho. Cada capítulo sendo terminado e dando lugar ao capítulo seguinte. Por isso, as pessoas que queiram em suas casas acompanhar esses temas poderão fazê-lo, uma vez que o capítulo que estamos abordando continuará sendo tratado na próxima semana, até que nós o tenhamos encerrado, e assim avisamos que estamos começando um novo capítulo. Para que isto possa ser feito no dia de hoje, já que temos que continuar o capítulo 16, aquele que fala que nós não podemos servir a dois senhores, porque sempre haveremos de acatar a um e de desacatar ao outro, de agradar ao outro e de desagradar ao um. Essa expressão que Jesus utiliza e que é tão atual para os dias de agora, uma vez que nós temos sempre dificuldades em definirmos-nos, uma vez que até mesmo na própria crença nós queremos viver com o pé em 2, 3, 4, 10 canoas, dependendo daquela que nos dê melhor resposta. Ainda que isto seja compreensível, isso encontra na afirmativa de Jesus um divisor de águas que fará de nós criaturas mais seguras, se realmente entendermos o que nós queremos em qualquer área da nossa vida e lutarmos, depois de decidirmos os nossos caminhos, para que isto que foi escolhido de verdade faça diferença, seja realmente algo que transforme nossos passos. Quando nós não temos um roteiro claro em qualquer dos nossos trajetos, nós somos aqueles que andamos um pouquinho para frente e voltamos. Mas se esse caminho não for dar certo, aí voltamos para o que era antes. Aí vamos por outro. Andamos mais alguns metros. Não. E se esse também não for? E voltamos para trás. E como não queremos correr riscos, nós ficamos perguntando: você já foi por este caminho? Você já conhece aquele ali? E queremos que os outros nos digam por onde ir. Mas enquanto nós não formos, nós não saberemos. E mesmo quando alguém já tenha ido e nos tenha contado, o máximo que você terá é uma opinião. Uma opinião revestida de preconceitos, de ignorância ou de sapiência, dependendo daquela pessoa para quem você está perguntando. Por isso é que é tão importante termos o Evangelho dentro da visão espírita, que aqui é comentada, para que ele sirva de fonte e para que vocês não precisem acreditar no que eu estou dizendo. Porque o desejo da doutrina espírita não é criar um conjunto de pessoas que acatem cegamente. Isto vai contra os pressupostos da própria doutrina. Mas ao contrário, é fomentar na alma, na mente, no desejo, na vontade das pessoas, esta busca de tal modo estimulante e entusiasmada, que a pessoa, ela mesma,
tenha a coragem de ir buscar, de ir aprender, de ir ler, de ir conhecer. E com isto, matar os fantasmas. Não há nada pior do que você viver assombrado, pelo medo de alguém descobrir aonde você vai, porque vai ao centro espírita escondido ou escondida. Como eu sei que vem muita gente aqui assim, não vou pedir para levantar a mão, pode ficar sossegado. Nada é mais difícil do que você viver com medo de que alguém descubra o que você está fazendo, de que alguém perceba quem você é ou o que você está buscando. E é isto que dá ao Evangelho o seu grande poder. Não porque os seus papéis e as suas letras tenham um caráter mágico e como tal façam a pessoa, agora eu estou protegido, agora eu estou com o Evangelho na mão e nada vai me acontecer. Mas porque quando você compreende, quando você descortina o seu próprio destino e a sua capacidade de atuar com vontade, com esforço pessoal, você passa a ter em suas mãos a chave daquilo que você deseja para você mesmo. Você sabe por que você está vivendo. Você sabe o que você deve fazer na vida. Não digo apenas na questão material de ganhar dinheiro, trabalhando com isso, trabalhando com aquilo, mas aonde você estiver, profissionalmente, afetivamente, até mesmo no momento de lazer, onde você está socialmente se entrosando, você sabe qual é o caminho, o que é o melhor para você. Quer coisa melhor do que isto? Então, quando Jesus fala no Evangelho que não dá para servir a dois senhores, não é um processo de criticar a nossa insegurança, a nossa falta de coragem. É um fator que revela que quando você assume algo com convicção, você não tem mais peso na consciência. Você não tem mais medo. E não existe nada melhor do que você viver sem medo. Medo que alguém pense que você é alguma coisa, ou que você não é alguma coisa. Alguém que possa fazer um juízo negativo a seu respeito. Alguém que diga que você não presta. Já não é mais importante, ao ponto que costumava ser antes, aquilo que os outros vão dizer de nós. Emmanuel ensina Chico, nos momentos difíceis em que ele era achincalhado, em que ele era humilhado pela calúnia, pela injúria de pessoas que tentavam como que macular o trabalho do bem e inventavam histórias mentirosas a seu respeito. Emmanuel lhe dizia: Chico, é muito simples. Ou isso que estão falando de você é verdade, e se é verdade, estão te fazendo um bem, mesmo que sejam pessoas más que estão fazendo isso maldosamente, estão te alertando para algo que é verdade. E portanto, ao te fazerem este bem, te estão ajudando a corrigir algo de errado. Ou então, Chico, o que estão falando não é verdade. E se não é verdade, por que se incomodar com isto? Por que perder mais de 2 minutos sofrendo com aquilo que disseram a seu respeito que não é verdade? Por que perder a noite de sono? Por que ter que tomar remédio para o estômago, para a gastrite, para isso, para aquilo, para todos os ites que a inconsequência de um sentimento ruim produz num organismo de carne? Por quê? Diz Emmanuel ao Chico: se isso é verdade, que isso nos ajude a corrigir o erro. Mas se não é verdade, então continuemos trabalhando, continuemos prosseguindo nos esforços do bem. E ao estarmos então diante deste capítulo, gostaríamos de lembrá-los
de que todos nós estaremos, não apenas diante do capítulo, mas estaremos diante de nós mesmos. E talvez esta seja a coisa mais dolorosa em nosso caminho. Enquanto nós fingimos que somos bonitinhos, porque usamos roupinhas assim, assado, frito, cozido, e os outros olham para nós e falam: nossa, olha lá vai o fulano, lá vai a fulana, como é uma pessoa boa. Parece que nós estamos no paraíso. Quando o contrário acontece e alguma desgraça faz todo mundo imaginar que você é uma pessoa má, sem que você o seja, as pessoas também, caindo na desgraça, no conceito alheio, entram em depressão, entram em parafuso, se rebelam, ficam com raiva, acham que o mundo acabou. Mas ainda assim, nem o primeiro, nem o segundo tipo de situação correspondem ao que você é. Engraçado quando nós encontramos o jovem rico que vai procurar Jesus para perguntar como ele deve fazer para ingressar no reino do Pai. E Jesus escuta a sua indagação, que chega aos seus ouvidos da seguinte forma: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus então pergunta ao moço, antes de responder-lhe: por que você me chama bom? O Senhor pergunta ao rapaz rico: por que você me chama bom? Jesus não se incomoda que o rapaz o tenha chamado de mestre, porque o mestre é quem ensina, é o que sabe mais, é aquele que tem uma função de servir a quem sabe menos. Olha que coisa nobre! O mestre é o que sofre a ignorância do seu aluno, é o que suporta a sua arrogância medíocre. O mestre é aquele que entende a fraqueza do discípulo e nunca lhe dá as costas. Aquele que vê o discípulo fraquejar apesar dos seus ensinos e se sente feliz quando o discípulo de novo volta. Esse é o mestre. O mestre não é superior porque tirou diploma, porque fez mestrado, porque foi para o exterior capacitar-se intelectualmente. Este é um mestre de conhecimento. Mas o mestre que Jesus se refere é um mestre no espírito. Este mestre, fala Jesus aos seus amigos, aqueles que ele escolheu para segui-lo. Quando um homem está sentado à mesa e o outro vem para servi-lo, qual dos dois é maior? Pergunta Jesus aos seus seguidores. Alguém está sentado à mesa e vem alguém para servir aquele que está sentado. E os discípulos naturalmente respondem unanimemente: Senhor, o maior entre os dois é aquele que está sentado. E então Jesus lhes diz: pois então eu vos digo que eu estou entre vós como aquele que serve. Eu sou mestre, mas não porque estou sentado sendo servido. Eu estou entre vocês como aquele que serve. Já pensaram-se? Já nos pensamos na condição de um garçom? Falamos disso há pouco tempo. Jesus está no mundo como um garçom. E já observaram como nós tratamos os garçons que nos servem à mesa? Exatamente porque quando nós estamos sentados à mesa nos sentimos importantes e exigimos que aqueles que nos venham servir nos tratem com este realce. Sou importante. Eu sou o barão, a baronesa, que precisa ser tratado com distinção. Mas se nós estivéssemos reproduzindo esta cena ao tempo de Jesus, e Jesus estivesse nesse lugar, ele estaria ali, servindo a mesa. Por isso que ele era mestre. Porque os ignorantes querem ser servidos, querem ser importantes. Os que ainda não entendem a harmonia do universo querem que os seus semelhantes sejam menores do que ele.
e estejam sempre a seu serviço, obedecendo-o. Mas quando o moço rico pergunta para ele, bom mestre, ele não acha ruim que o rapaz o tenha chamado de mestre, mas ele pergunta, por que você me chama de bom? A bondade. Jesus não aceita ser chamado de bom. E ele continua dizendo para o moço, bom, só o Pai o é. Jesus diz ao moço que ele, Jesus, o governador deste planeta, o administrador da vontade divina, o embaixador celeste, que recebeu a confiança do Criador, ele não é bom. Que bom! O único que merece este qualificativo desta maneira é o Criador, é o Pai. O Pai é bom. Eu não sou bom, diz Jesus, nas entrelinhas. E já pensaram, já observaram como nós passamos uma vida inteira querendo ser bons, ou querendo que os outros pensem que a gente é bom, ou querendo dar aos outros a ideia de que nós somos bons, e que quando alguém pensa que a gente não é bom, e que fala que a gente não é bom, e portanto fala a verdade, a gente acha ruim. E aí mostra que de verdade a gente não é bom, porque aí queremos matar o infeliz. Olha a prova de que ele tem razão. Bastou falar mal da pessoa que acha que é boa, ela fica toda alvoroçada, como aqueles galos de briga que levanta as penas para todos os lados. E ela que diz que é boa, bota as esporas para fora e vai provar toda a bondade que tem atacando o cara que está falando mal dela. Olha que exemplo de bondade terrível. No Evangelho nós encontramos muitos exemplos de bondade deste teor, mas nunca com Jesus no meio. Estar então neste estágio, Jesus demonstra que os conceitos são muito diversos do que aqueles que nós estamos acostumados. E ao falarmos deste capítulo, nós queremos lembrar uma história que está no livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar é o primeiro que foi escrito por André Luiz Espírito, através de Francisco Cândido Xavier. Ele tem um subtítulo que se chama A Vida no Mundo Espiritual, porque é uma sequência de 16 livros contando como é a vida no plano espiritual. Eu fui no centro espírita porque eu queria saber como é que as coisas do lado de lá. Você pode encontrar muita informação nesta sequência de livros espíritas sobre diversos temas que podem ser lidos independentes um dos outros e que darão muita informação de como são as coisas do lado de lá. Mas André Luiz, neste primeiro livro, conta como foi a sua chegada ao plano espiritual. Durante 8 anos, depois da sua desencarnação, ele passou por um período de depuração em uma região escura própria do nível vibratório dos seus pensamentos. Não era o inferno. Muitas pessoas falam, mas isso é o inferno. Não, não é o inferno. Por que não é o inferno? Porque no inferno você tem você compra o ticket de entrada, mas não tem porta de saída. No inferno você tem o chefe e os seus ajudantes. Mas nesta região, esta região é uma região fluídica, uma região vibratória, que é produzida pelo padrão de pensamentos das pessoas que estão sintonizadas com este tipo de vibração. Se você vai na casa de um fumante e você não sabe que entrou na casa de um fumante, mesmo que ninguém esteja fumando, por quê? Porque ali há o cheiro de cigarro em todas as coisas, principalmente se você chegou logo cedinho e não deu ainda para abrir todas as cortinas, né? Porque as pessoas que fumam dentro de casa criam o seu ambiente de fumante. E que mesmo que ninguém fume, você sabe, está fumando.
Às vezes você encontra com uma pessoa e mesmo que ela tenha posto uma balinha de hortelã na boca e tenha acabado de chegar e você vê que ela está bem vestida, basta ela se aproximar um pouquinho de você, você já sabe que ela é fumante. Por quê? Porque o bigode que é branco dos lados é amarelo no meio. Porque assim que ela dá um sorrisão como esses que vocês deram, o dentão aparece, cheio de nicotina. E que o dedo dela também tem duas cores. O dedo com a cor normal e uma parte em que está meio amarelado. Ou seja, a pessoa tem uma atmosfera própria da sua estrutura de fumante. Cada um então produz na sua vida, ao seu redor, esta dimensão. E isto também está acontecendo em termos coletivos. As regiões escuras que circundam a Terra, elas concentram os padrões negativos dos pensamentos, porque nós pensamos e aquilo que nós pensamos ganha vida à nossa volta. Já pensaram nisso? Você sai de casa e fica pensando um monte de coisa que não deve, pensando que ninguém está sabendo o que você quer fazer. E à sua volta está todo aquele monte de guarda-chuva ligado em você, cada um com uma cena diferente, que são os seus frutos, os seus filhinhos, os seus pensamentos, denunciando o que você está pensando, o que você está querendo. Os encarnados não enxergam, mas os que nós não enxergamos, enxergam. E eles sabem direitinho quem a gente é ao visualizarem a nossa maneira de ser. André Luiz, então, depois de passar 8 anos num estágio de depuração, vamos dizer assim, ele é recolhido a uma cidade espiritual, uma colônia chamada Nosso Lar, que ainda, por melhor que seja, está numa região catalogada pelos espíritos como um nível vibratório umbralino, escuro ainda. Ali ele começa a trabalhar primeiro a sua recuperação. Ele descobre que ele chegou lá e foi considerado, quando chegou pelos médicos espirituais, como suicida. Mesmo que ele não tivesse dado um tiro no ouvido, ele foi considerado suicida. E é por isso também que ele precisou ficar esse tempo todo, 8 anos, nessa região inferior, até que ele despertasse para valores mais elevados da alma. Ele não entende. Aí os médicos explicam para ele que o suicídio, obviamente no caso dele, não foi um suicídio deliberado. Ele não tirou a própria vida, mas ele se desgastou por todos os excessos que ele cometeu por gosto. E ele que poderia ter vivido mais tempo, o corpo dele não resistiu e desagregou-se antes do tempo previsto. O que é isto? Morrer antes do tempo, suicídio. Neste caso, involuntário, porque ele não desejou tirar a própria vida, mas fez tudo aquilo que levou a ocorrer isto. André Luiz então começa a entender como funcionam os mecanismos da vida espiritual. Depois de ficar um tempo internado em um hospital do mundo invisível, ele começa a conviver, ao melhorar, com as pessoas que o acolhem em uma casa. Tem um amigo, tem a mãe dele, tem pessoas com quem ele convive. Até que chega o dia em que André Luiz começa a trabalhar. O povo fala assim, morreu, descansou. Sabe aquela conversa? E agora ele descansou. Vai descansar, vai. Vai descansar o encarnado enquanto está na carne. Vai descansando aí, vai. Dizem os espíritos, vai descansando enquanto vocês estão aí, que pode dormir 8 horas por dia. O corpão fica lá esticadão. Depois que você não tiver mais o corpo, você estará do lado de cá. E aqui não tem 13º, férias, fim de semana prolongado, não faz emenda de feriado, nada disso. É trabalho incessante. De vez em quando tem uns 15 minutos de folga. Mas o resto é de trabalho. Quando o André Luiz começa a trabalhar, acontece um fato muito interessante. Primeiro que ele trabalha incessantemente por um período de quase 3 dias seguidos.
né? Trabalhador, parece de centro espírita, né? O voluntário do centro espírita começou a chegar no centro espírita, começou a descobrir a beleza do serviço. Eu quero trabalhar, eu quero fazer tudo, eu lavo o chão, eu lavo as paredes, eu lavo a telha, eu fico aqui, eu lavo o banheiro, eu fico tomando conta do gato, dou comida pro passarinho, faço de tudo. Aí passam-se 2 meses, 3 meses, aí ele já deixa o passarinho. Aí já esquece o gato. Aí, não, é que também tem outras pessoas, também tem que dar chance para os outros, né? E assim ele vai jogando para lá e depois de um certo tempo, acaba se tornando aquele tipo de trabalhador funcionário público. Sabe o funcionário público? Faz de tudo para chegar quase na hora e um pouquinho antes de terminar o horário já está fechando as coisas. Graças a Deus que aqui na nossa casa, esses não têm vida longa. Porque naturalmente o trabalho é a única coisa que nós temos de nosso para ofertar ao mundo espiritual. E aqueles que aceitam esse tipo de rotina, entre aspas, não é? Eles começam a entender que aqui todos vão sendo apertados, como se fossem porcas. E quando a pessoa não aguenta mais, estoura e vai para outro lugar. Mas vai por espontânea vontade. De qualquer forma, André Luiz trabalha feito um alucinado nos primeiros 3 dias. E fica lá, ele nem vê o tempo passar. Mas depois que ele já está mais equilibrado, do ponto de vista de estar em harmonia, estar já com o coração trabalhando junto com os seus braços, ele pede para ir conhecer uma determinada área de trabalhos que existe na cidade, nosso lar. Uma das enfermeiras que o ajuda, André Luiz, foi médico na Terra. Durante a sua vida física, na última existência, ele havia clinicado e havia dado 5.000 consultas de graça. Imagina, 5.000 consultas de graça. Não havia cobrado de ninguém. E ficou 8 anos. 8 anos! 8 anos! Passando dureza lá no umbral. Depois de ter dado 5.000 consultas de graça. Jesus fala, bom só o Pai. E deve ser mesmo, porque se André, um médico que dá 5.000 consultas de graça, fica 8 anos padecendo. O que ele padeceu eu não vou contar para vocês irem procurar no livro. Você vai falar, nossa, quantas cestas básicas eu já dei na vida mesmo? Acho que 38. Se só deu 38, então multiplica isso, você vai precisar de uns 80 anos no umbral. Até chegar nas 5.000. Vai fazendo. Quando chegar nas 5.000, quem sabe, garante uns 8 aninhos ali. É claro que não são desse modo que as coisas acontecem, não é? Mas isso é um fator interessante que a gente precisa lembrar na história de André Luiz. Por quê? Porque André Luiz tem uma atenuante que nós não temos. André Luiz não era espírita. Não ia em centro espírita. Não lia livro espírita. Não existia no tempo dele um livro Nosso Lar, escrito por um outro André Luiz. Não havia. Ele havia desencarnado sem ter tido acesso a informações espíritas do seu tempo, ainda que já existissem as obras de Allan Kardec. Portanto, a benefício dele, a ignorância contava como um fator muito importante, porque perante a lei do universo, a quem mais se dá, mais se lhe será cobrado. Mas aquele que tem menos, não tem muita coisa para dar, ele não sabia, então também não dá para esperar muita coisa dele. Mas quando André Luiz, depois que está mais equilibrado, pede para ir visitar uma determinada área hospitalar aonde ele está ali prestando ajuda, e eu estou colocando isso porque ele vai a essa área hospitalar com uma amiga que se chama Narcisa, uma enfermeira. Quando André Luiz ficou bom, já se recuperou do seu processo de adaptação no mundo espiritual, ele vai pedir um emprego. Ele vai lá com o velhinho que o havia ajudado
e fala: ô, seu fulano, eu vim aqui porque eu quero trabalhar. Eu faço qualquer coisa. Aí o velhinho olha para ele e fala assim: de verdade o senhor está aqui dizendo que faz qualquer coisa, mas no fundo está sonhando com o seu consultório. Está querendo trabalhar aqui como médico, não é? É isso mesmo. Como é que o senhor adivinhou? Só que aqui você ainda não conhece nada do que é ser médico. E aí o velhinho descasca um abacaxi no André Luiz, que se qualquer um de nós escutasse, virava ateu, na hora. Matava Deus, achava ruim, onde já se viu, quem é o senhor para falar isso comigo? Só que André Luiz não estava mais na terra, ele estava lá. E o que o velhinho fala para ele é absoluta verdade. Ele não tem condições de ser médico, porque ele não honrou a medicina. Ele não viu na medicina um processo de ajudar o seu semelhante como um garçom, como alguém que ame o seu semelhante e faça o melhor por ele. Não. Ele então vai afundando na cadeira assim, né? E vendo que era verdade tudo que o homem falava, ele então, no momento em que o velhinho parou de falar com amor essas verdades para ele, ele fala assim: não tem problema, eu aceito qualquer coisa. Qualquer coisa. E então o velhinho diz para ele: não, tudo bem. Se o negócio é qualquer coisa, você está empregado. E ele foi ser ajudante da faxina da enfermeira. Ele foi ajudar a enfermeira nas câmaras de retificação a limpar os espíritos que chegavam da região umbralina, cobertos de lodo, de excrementos, de vômitos, com um balde. Esse foi o trabalho dele naqueles 3 dias, que para ele conta, foram 3 dias de sonho, que ele se sentiu bom, se sentiu útil, bom nesse sentido de fazer algo de bom. Um balde, um pano, um rodinho, um algodão, uma toalha, limpando vômitos, porque as entidades chegavam dos planos inferiores carregadas de fluidos muito densos e precisavam expelir aquilo. Espiritualmente falando, estavam ali tendo inalado todo tipo de padrão de pensamentos e de vibrações ruins, precisavam exteriorizar aquilo. E então André Luiz ficou ali trabalhando assim. Mas em determinado momento, ele já tem um pouco mais de experiência, e ele vai com a enfermeira Narcisa até um departamento que recolhe espíritos de mulheres que acabaram de chegar da região umbralina. Então André Luiz conta isto no capítulo 40. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa, a enfermeira, falei a Narcisa do meu desejo, e ela se prontificou a me levar até lá. E ela ainda disse: quando o Pai nos coloca ou nos convoca a determinado lugar, é porque lá nos aguarda alguma tarefa. Disse a Narcisa para ele: cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas no nosso caminho. Então, a Narcisa acompanhou André Luiz no mesmo dia e procuraram uma enfermeira que trabalhava lá naquele departamento, cujo nome era Nemésia. Ela os recebeu, Narcisa era amiga dela, então ela deixou a Narcisa à vontade com André Luiz, para que André conhecesse. Filas de leitos muito brancos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes. Acolá, angustiosas exclamações. Nemésia,
que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade: você agora, André Luiz, deve estar mais acostumado a este cenário. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E colocando os dois à vontade, disse: Narcisa, por favor, mostre para ele as dependências, fiquem à vontade. Minha amiga e eu, a Narcisa e o André, comentávamos a vaidade humana, sempre muito presa aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos quando chegamos até o pavilhão número 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas, quando olhei alguém que me despertou viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada, de uma aparência tão original, tão diferente? Velhice, que parecia prematura, tipificava nela o semblante, em cujos lábios pairava uma expressão misto de ironia e resignação. Os olhos encovados e tristes mostravam-se defeituosos. A memória inquieta, o coração oprimido, em poucos instantes localizei-a no meu passado. André Luiz conhecia aquele espírito. Era Elisa. Aquela mesma Elisa que eu conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter qualquer dúvida a respeito dela. Lembrei-me perfeitamente, o dia em que ela, humilde, penetrava em nossa casa, elevada à condição de empregada, que ali adentrou como recomendação de uma das amigas de minha mãe para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana, e quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso as tentações dos nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha mãe me chamou para aconselhar-me. Aquela intimidade, dizia ela, não ficava bem. Era razoável que nós dispensássemos a serva, uma generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossa relação com sadio critério. Entretanto, arrojado, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, Elisa abandonou mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar no rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a um episódio casual da existência humana. No entanto, o episódio, como nenhuma coisa da vida, estava muito vivo diante dos meus olhos. À minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Por onde viver a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimento? De onde vinha ela? Ah, naquele caso, não estava diante daquele velho Silveira, amigo do meu pai, perto de quem eu pudera repartir o débito por ter obrigado ou estimulado o meu genitor a expulsá-lo, cobrando-lhe a dívida, como André Luiz fez, de um homem que devia
uma importância ao seu pai e não tinha dinheiro para pagar. E ele pediu que o pai não tivesse compaixão, que o pai executasse a promissória. Não estava agora diante deste homem, Silveira, que eu encontrei também em nosso lar. E diante de Elisa, cheguei a tremer, envergonhado da exumação daquelas reminiscências. Mas, como uma criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa, a enfermeira, pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres, aquelas enfermeiras me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as explicações que eu pedira à mãe de Lísias. E possivelmente outra seria minha conduta naquele instante se estivesse comigo Tobias. Considerando, entretanto, que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando nela mais do que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo entender. Comecei a falar, contendo o pranto com muito custo. Mas a certa altura da confissão, minha amiga me interrompeu e disse: não preciso continuar, André, não precisa. Adivinho o que aconteceu na sua história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral por experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que você a reencontrasse aqui, é porque Ele já considera que você tem condições de resgatar essa dívida. Vendo a minha inquietação, Narcisa prosseguiu: não tenha medo, meu filho. Aproxime-se dela, reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade do universo. Eu também tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores que têm condições de pagar. E percebendo em mim, diz André Luiz, a vontade firme de fazer o necessário ajuste de contas, ela disse ainda, completando: vamos, mas agora, por enquanto, não se dê a conhecer. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Ajude-a primeiro. Isso não será difícil, porque ela está cega quase que completamente. Por agora, seu espírito não consegue enxergar. Pelas forças que a envolvem, eu noto nela a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Das que se prostituíram, das que abortaram, das que nunca foram felizes como esposas. Aproximamo-nos então. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Já fazia 3 meses que ela havia sido recolhida naquele ambiente hospitalar. E interessado em castigar-me a mim mesmo, diante de Narcisa, para que essa lição penetrasse a minha alma e eu nunca mais a esquecesse, eu perguntei: e a sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo então a inflexão afetuosa da pergunta, resignada e triste, desabafou: para que lembrar de coisas tão tristes? E eu então respondi: é que as experiências dolorosas ensinam sempre a gente. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, pensou os momentos como quem tenta coordenar as ideias e disse: minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas
que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar muito paupérrimo, vali-me do emprego em casa de um abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu. E depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação da minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sadia, por mais faltosos que tenham sido, e me entreguei às experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e, em seguida, o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que terminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei, caminhei perdida por muito tempo, em terrível desespero, mas um dia, tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei a ela: e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Então, eu a ouvi pronunciar o meu nome e o nome dos meus pais. E acabrunhado, voltei a perguntar: e você o odeia? Ela sorriu com tristeza e respondeu: no período do meu maior sofrimento, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar a ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a mão, sobre a qual, sem que o pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e de remorso. E falei com emoção forte: ouça, minha amiga, também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo daqui para frente. E Elisa ingenuamente disse: e a sua voz parece com a dele. Pois bem, continuei comovido, até agora eu não tenho uma família aqui em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos como mãe e repetiu: que Jesus o abençoe. Ali estavam, reunidos de novo, os que se feriram, os que se usaram, os que se venderam e os que compraram. Agora, diante de si, o jovem que achava-se no direito de explorar sexualmente aquela moça, via a moça transformada em velha e não podia dizer que uma parte daquele sofrimento não era sua culpa. E diante da verdade, que sem acusações, a dor alheia vai demonstrar para cada um de nós
Por que Jesus pede que nós escolhamos logo o que fazer na vida? A quem nós vamos servir? Porque quanto mais depressa a gente souber escolher, menos coisas assim a gente vai fazer. E menos consequências traumáticas como esta nós teremos que enfrentar. Não é possível servir a dois senhores, fala o Evangelho. E se cada um tem ouvidos de ouvir, entendendo que o Evangelho nos pede que façamos sempre o bem, nós saberemos escolher naquilo que vamos fazer, aquilo que prejudique ou não prejudique alguém. Ainda que este alguém queira ser prejudicado, ainda que este alguém deseje que isso aconteça. Cada um de nós possui talentos acumulados no tempo, na inteligência, na percepção afetiva. Pense, se você estivesse no lugar do outro, se você gostaria que alguém fizesse por ele o que você está fazendo. Se alguém fizesse para ele o que você quer fazer, como homem, como mulher, como esposa, como marido, como filho, como irmão, não importa. Pense, se era isso, o melhor que você teria a fazer em nome do Pai que nos criou. Porque cada um de nós, nos diversos compromissos que foram ficando no nosso caminho, não teremos um destino diferente do que teve André Luiz. Nós encontraremos todas as pessoas com quem já estivemos juntos, no bem ou no mal, mas em uma outra condição agora, na condição espiritual. Se nós, entretanto, soubermos retificar nossas escolhas, nossa jornada daqui para frente poderá ser reconstruída. E nós teremos em nossas vidas estofo moral para, durante esta existência, reparar o mal, antes de termos que nos encontrar com o mal, sem ter como pedir desculpa. A quem servir quer exatamente dizer o que fazer. E é por isso que Jesus nos dá a boa notícia. Aproveite que você está aqui enquanto está a caminho com o seu adversário. Enquanto você pode voltar e pedir desculpa. Enquanto você pode devolver aquilo que você tomou. Enquanto você pode reparar o mal. Aproveite enquanto estamos caminhando com Ele. Porque chegará o dia em que isso já não será tão fácil. E então, nós estaremos diante de um caixão, chorando por não termos pedido desculpa, enquanto o outro estava vivo. Chorando por não termos dito o quanto o amávamos. Chorando por ter que nos lembrar das coisas pequenas que nos faziam brigar. Mas aí já não dá mais. Quando entrarem na sala de passe, lembrem-se de que amigos espirituais estarão inspirando os corações de todos.
Querido Mestre, te agradecemos a oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez. Não mais como os desesperados em agonias, não mais como aqueles que exigem soluções imediatas. Te agradecemos, porque nossos corações se unem em prece por tanta gente que te esquece, tanta gente que pensa que não merece, pelos erros que já cometeram, pelas coisas más que já fizeram. Você quer o contato com Deus. Tanta gente que pensa que o Criador os esqueceu. Tantos aflitos da vida, que o desemprego desespera, que a saúde do filho ou da filha enlouquece, sobretudo porque também lhes torna difícil, pela carência que tem, encontrar um atendimento no hospital, no médico, ou mesmo comprar um remédio. Nesse instante, Senhor, há tanta gente às beiras do precipício moral, malfeitores planejando espalharem o mal, governantes furtando, jovens se drogando, chefes de família agredindo os entes que dizem amar, mulheres e homens traindo. Nesse mesmo instante, Senhor, em hospitais de toda a terra, quantos estão aflitos esperando a morte chegar. E alguns irmãos com saúde, desajustados da fé, procuram abrigo qualquer, para que a noite e a madrugada não sejam a faca afiada a penetrar sua carne e levar à morte por falta de abrigo, por falta de agasalho. Senhor, que a nossa prece nesse instante consiga esquecer a dificuldade que aqui nos pode trazer, para que a nossa lembrança seja de verdade a luz na consciência do malfeitor, para que ele volte atrás. Seja a coragem, Senhor, no coração das vítimas do mal, para que não façam o mal por sua vez. Que a nossa prece possa secar a lágrima daqueles que perderam os entes que amavam, consolando-os onde estiverem. Que como um espectro luminoso, a nossa oração penetre os corredores de todos os hospitais e naqueles lugares onde estão os que sofrem mais. Seja o anjo bondoso que beija a face enrugada de um homem idoso, de uma avózinha, de uma mãe cancerosa se lembrando do filho ou da filhinha. E como um bálsamo de paz, a nossa oração, guiada pela tua mão, possa ser lenitivo
possa lhe dar força para superar os obstáculos da saúde, seja para que o corpo melhore e permita que a criatura volte à vida, seja para que, Senhor, não lhe falte a paz interior, para enfrentarem a despedida, aquela que entretanto não marca o fim da vida, mudando apenas a sua dimensão. Ah, Senhor, como poderíamos imaginar que uma tão pequenina oração que fazemos agora, abrindo nossa alma e unindo o coração, pudesse sair do chão e chegar aonde a gente nunca vai, nem ao presídio, ou ao prostíbulo, ou ao hospital, ou aonde está aquele que faz o mal, mas lá, graças a você, a nossa prece pode ser um raio de luz, um pedaço de algodão, pode ser esperança, pode ser pão. Permita então, Senhor, que ela possa voar em toda direção, como fruto generoso do teu afeto, como a expressão daquilo que nós cantaremos mais uma vez, te pedindo que nos ajude a escutar o que é que a nossa voz mais uma vez vai falar. Escuta a nossa canção. te ajudar.